Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de geometria. Nessa aula, nós vamos estudar retas perpendiculares. Na aula anterior, nós estudamos as posições relativas de duas retas, quando elas são paralelas, coincidentes e concorrentes, e hoje nós vamos ver quando as retas elas são perpendiculares. Como vocês podem observar aqui, nós estamos vendo duas retas perpendiculares. Ou seja, essas duas retas, tanto a R como a S, elas estão formando um ângulo de 90 graus. Mas toda reta concorrente ela vai ser perpendicular? Não, porque as retas concorrentes elas não formam ângulos perpendiculares, elas não formam um ângulo de 90 graus. Então, ela ser concorrente é uma coisa, os ângulos serão menores. Perpendicular, os ângulos serão exatamente iguais a 90, certo? Então, o que é que nós podemos perceber aqui? Há um coeficiente angular formado aqui pelo ponto B. Há um coeficiente angular também formado aqui pelo ponto C. E nós temos aqui o ângulo reto de 90 graus no ponto A. Podemos observar, pessoal, que aqui nós temos um triângulo, certo? Então, toda vez que formal tem um ângulo de 90 graus e tem mais outros ângulos, então nós temos aqui um triângulo. Esse ângulo B, ele é um ângulo interno ao triângulo ABC. Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo externo. Essa inclinação dessa reta S, ela formou a medida do ângulo externo relativo a essa vértice C. Por isso, a inclinação dela, essa inclinação, eu coloquei aqui a soma de 90 mais alfa. Por quê? A soma desse ângulo externo aqui, como nós já sabemos, é esse ângulo de 90 graus mais esse ângulo de alfa. Então, ele seria 90 graus mais alfa. Então, nós temos a tangente de alfa aqui e nós temos a tangente de 90 mais alfa aqui, certo? Para entendermos melhor, vou fazer o seguinte. O coeficiente angular da reta R, vamos colocar aqui, certo? O coeficiente angular de R equivale, ele é a tangente de alfa, certo? Aqui, o coeficiente angular de R é a tangente alfa. O coeficiente angular de S, ele é igual à tangente de 90 graus mais o alfa. Essa tangente de 90 graus, de acordo com as equações trigonométricas, ele equivale a tangente de 90 graus mais alfa, equivale a menos 1 sobre tangente de alfa. Chegamos a esse resultado, pessoal, depois que nós estudamos um pouco a equação trigonométrica. Em outra aula, quando nós estivermos estudando as funções seno, cosseno e tangente antes dessa aula, ou no início dela, nós iremos dar uma olhada nas equações trigonométricas, ok? Então, vamos entender esse ponto aqui. Então, como ele ficará? Nós temos o seguinte, a tangente, o coeficiente angular de R é igual a menos 1 sobre a tangente de alfa, coeficiente angular de S, certo? O coeficiente angular de S corresponde a menos 1 sobre a tangente de alfa. Então, se o coeficiente angular de S corresponde a isso, então ele ficará assim, ó. Coeficiente angular de S é igual a menos 1 sobre tangente de alfa. Vocês lembram quem era a tangente de alfa? Era o coeficiente da reta R. Então, nós vamos substituir aqui, ó. Nós vamos colocar aqui o coeficiente angular da reta R, certo? A partir daqui, nós chegamos a qual conclusão? Nós entendemos claramente e podemos demonstrar que duas retas não verticais, ou seja, duas retas que são perpendiculares, o coeficiente angular de uma delas vai ser igual ao oposto do inverso do coeficiente angular da outra. Ou seja, vamos entender,
O coeficiente angular de S vai ser igual ao oposto e o inverso do coeficiente angular da reta R. Vamos supor que o coeficiente angular de S seja 4. O oposto de 4 é menos 4, não é assim? O oposto de um número positivo é esse número negativo. E o inverso de 4, observem, abaixo de qualquer número nós temos 1. O inverso desse número, 4 desce, 1 sobe. Então, nós teríamos aqui, ó, menos o oposto, 1 sobre 4. Então, o oposto e o inverso de 4 seria menos 1/4. O oposto e o inverso de 2 seria menos 1 sobre 2, menos meio. Entendido? Então, nós podemos perceber aqui que toda vez que nós temos duas retas perpendiculares, não verticais, então elas só serão perpendiculares se o coeficiente angular de uma for igual ao oposto do inverso do coeficiente angular da outra. Certo, pessoal? Vamos, no próximo vídeo, ver alguns exemplos para entendermos melhor sobre esse assunto. Espero que tenham entendido.